Olá, seja bem-vindo ao dia 37 da nossa leitura Mostra-nos o Pai. No cronograma de hoje está o capítulo 32 e 33 de Êxodo e também Provérbios, capítulo 19, de 14 a 29. E eu quero aqui falar com vocês o que está no capítulo 32, deste povo sem noção, sem noção. Então, só lembrando o que aconteceu até aqui. Moisés subiu ao monte e ficou durante 40 dias e 40 noites ali no monte com o Senhor. E o Senhor mostrou para ele o tabernáculo e deu para ele instruções específicas de como o tabernáculo teria que ser construído aqui no mundo natural. Pelas mãos de quem? Pelas mãos do povo, certo? Então ali o Senhor falou, fez, mas assim, todos os detalhes que continham no tabernáculo, o Senhor mostrou a Moisés e nós temos o registro aqui. Aí no capítulo 32 nós começamos a ler o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: Ai, Arão, este Arão. Respondeu-lhes Arão: Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Pausa para dizer que este Senhor está escrito aqui em letra maiúscula, ou seja, Arão, que foi usado para interpretar Moisés, que viu os sinais, as maravilhas. Deus falando, eu sou o Deus que te tirou do Egito, porque até aqui eles viveram muitos milagres, eles viveram maná, eles viveram a água, viveram a carne, viveram assim milagres das mãos de Deus. E Arão constrói um bezerro de ouro e chama este bezerro de Senhor, de Deus, de Adonai. Porque toda vez que aparece Senhor em letras maiúsculas, remete a quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, que fala, eu sou o que sou, eu sou, né? Que na tradução ali em hebraico eles chamam de Yahvé, que é que são palavras assim, não é exatamente o nome de Deus, porque é impronunciável, e cada versão, cada tradução bíblica escolhe um jeito de falar deste Yahvé. E aqui é o Senhor. Mas olha que absurdo. Arão, o que que você fez, cara? O que que você fez, Arão? Como Deus não trucidou Arão neste momento é milagre. Mas Arão chama esse bezerro de ouro de eu sou de Deus. Que desgraça. Cuidado, porque nos dias de hoje pode ser que o seu pastor esteja levantando um bezerro de ouro e chamando ele de Deus, e você começa a acreditar que este bezerro de ouro é o Deus criador, e não é. E não é. E não é e nunca será, porque Deus já havia dito que não deveria ser feito ídolo de maneira alguma. Ah, esse povo que não aprende. Continuando. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar o quê? A farra. Eles aqui, neste episódio, eles resgatam que eles viviam aonde? No Egito. Não foi à toa que o povo ficou no deserto. O povo não ficou no deserto simplesmente porque eles eram desobedientes, mas rebeldes. O povo ficou no deserto porque eles não sabiam quem era Deus. Eles não entendiam Deus. Deus falava com eles e eles voltavam às práticas imundas
que eles tinham no Egito, a prática do pecado. É por isso que os apóstolos falam tão fortemente: aquele que está em pé, cuidado para que não caia, vigia, vigia, leve o seu pensamento cativo à obediência de Cristo. É por isso, porque senão você vai levantar um bezerro de ouro na tua casa e vai chamar ele de Deus. E Deus vai te falar: eu não tenho nada a ver com isso. E aí você vai se entregar ao quê? A farra, às práticas da velha vida. Vamos lembrar que estes livros que hoje lemos são os mesmos livros que os apóstolos liam. Eles já esperavam a vinda de Jesus. Quando Jesus chegou no dia deles, eles confrontaram com a escritura bíblica e falou assim: uau, chegou o nosso Messias. Não foi uma mágica. Ai, chegou o Messias, eu nem sabia que ele ia vir. Não. Jesus é esperado desde sempre. Desde sempre. Continuando. Verso 7. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, eu amo isso, que Deus chama o povo de Moisés. Tipo, fala para Moisés: ô Moisés, aquele teu povo ali, ó. Tipo, ô Moisés, a tua família, olha o que eles estão fazendo. Mas enfim, continuando. Porque o teu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro, curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua, porque farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com a intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Arrependa-te do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo. Farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E sucedeu-se que o Senhor. Eu amo esse diálogo de Deus com Moisés, de Moisés com o povo, com Deus, porque Deus, como ele já conhece o nosso coração, ele sabia que Moisés intercederia a favor do povo e clamaria, apelaria para o caráter de Deus que é misericordioso. E assim Deus fez com que a misericórdia se estendesse e o povo não fosse eliminado. E essa dinâmica de Deus com Moisés me faz entender ainda mais o que é oração. A oração é quando nós oramos dessa forma, como Moisés intercedeu pelo povo, você pode interceder pelos perdidos na sua casa. Veja bem, Deus quer salvar a todos. Deus quer alcançar todos os corações. Então, muitos corações não estão sendo alcançados porque não tem a sua intercessão. A oração é o que faz com que o mundo espiritual se torne real, se torne palpável. É a oração que faz com que sonhos se tornem realidade, com que a vontade de Deus aconteça nos nossos dias. Por isso que os discípulos de Jesus falam assim: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus fala: olha, tem essa oração aqui, que é a oração que nós hoje chamamos de Pai Nosso, mas o tempo todo a gente via Jesus orando, porque é assim que as coisas acontecem, através de oração, intercessão. O Senhor já sabia do coração de Moisés, o Senhor já sabia que intercederia. Porém, para que essa intercessão acontecesse, primeiro ele falou: Moisés, eu vou destruir tudo. E Moisés falou: calma, olha, ainda eu amo isso. Fala assim, mas Senhor, Deus, o que que vão dizer de ti? Deus não está preocupado com a reputação dele.
Mas é bom que a gente fale, porque a oração também nos lembra quem é Deus. Mas Deus, ele sempre quer estender a graça e a misericórdia dele sobre todas as pessoas na face da terra. O que vai fazer com que essa misericórdia se estenda é a sua, é a minha oração sobre todos os povos, a começar pela nossa casa. Ai, que lindo. Obrigada, Senhor, por esse discernimento. Continuando. Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritos em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus, o que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se. E eu acho incrível, né? Que diante de Deus ele estava, ai, Senhor, tenha misericórdia do povo. E aqui ele está todo irado. Irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e os destruiu no fogo, depois de moê-lo até virar pó, espalhou-os na água e fez com que os israelitas a bebessem. Uau! Pensa numa pessoa brava. Já ouviu falar em ira santa? É isso. Você não pode ver essa aberração na sua casa, na sua igreja e ficar assim, ai, tudo bem, é que Deus, não sei o que, não sei o que. Não. Você tem que ter essa indignação de Moisés, de falar assim: aqui só existe um Deus, um altar de adoração ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Nesta casa não tem espaço para bezerro de ouro. Você precisa se indignar, sim, quando existe adoração profana na sua casa, na sua igreja. Por isso que a sua vida tem que estar diante do Senhor. Você tem que, a primeira coisa, quando você detectar o bezerro de ouro, é destruí-lo. Não é assim, e veja, ele espalhou na água, ou seja, ficou inutilizável, ainda fez o povo beber água. O que aconteceu nesse sistema digestivo, só Jesus sabe. Por quê? De indignação, fala assim, não, vamos destruir. Os altares idólatras precisam ser destruídos de uma vez por todas. Então Moisés perguntou a Arão: que fez esse povo a você para que o levasse a tão grande pecado? Falando, Arão, você é sacerdote, você é separado. O que é isso, Arão? Será que você ainda não entendeu o seu papel no reino? Será que você não entendeu a bênção do Senhor que está sobre você, Arão? O que levou você a se corromper tão facilmente? Verso 22. Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram: faça para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Então eu lhes disse: quem tiver enfeites de ouro, traga-os para mim. E o povo trouxe-me o ouro, e eu joguei no fogo, e surgiu esse bezerro. Tome muito cuidado quando você tem mais medo das pessoas do que de Deus. Arão teve medo do povo. Arão, mais do que rápido, mais do que automático, ele esqueceu deste Deus Todo-Poderoso. Que vamos ver, as 10 pragas que aconteceram, era Deus falando com Moisés, Moisés falando a Arão, e Arão era aquela pessoa que fazia os sinais e maravilhas, amando de Moisés, porque Moisés ouviu de Deus. Ele devia ser a primeira pessoa a falar: não, não faremos bezerro de ouro, não faremos nada disso, porque só há um Deus verdadeiro e ele está ali, ó, conversando com Moisés. Vamos esperar aqui, vamos esperar ele voltar. Cuidado, meus queridos, quando você tem mais medo do que as pessoas vão falar de você, sobre você, quando você tem medo de que a sua reputação seja manchada e por isso você se torna conivente de pessoas maldosas e por isso você começa a praticar o mal. Você começa a ser conivente com o pecado. Você começa a negociar os princípios inegociáveis do reino. Cuidado, meu querido, muito cuidado.
Porque assim como aconteceu aqui, a ira de Deus se acendeu e só não aconteceu o que Deus tinha intento porque Moisés intercedeu. E hoje nós vemos que Jesus é o nosso advogado, que intercede por nós. Então, um raio só não caiu na tua cabeça ainda por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Mas assim, ó, é que assim, Moisés é um, né, mas também mais um protótipo de Jesus. Então, no Novo Testamento, nós lemos que Jesus é o nosso advogado. Ele advoga a nossa causa diante do justo juiz que é Deus. Moisés intercedeu pelo povo e Deus, né, esticou a sua misericórdia. Só que Moisés chegou até o povo e fez o quê? Deu uma bronca neles. Começar por quem? Por Arão, que era o líder. Então, se você é líder, a primeira pessoa que vai levar uma bronca é você. E Jesus dá bronca sim, tá? É muita infantilidade falar, ai, Jesus é amor, Jesus não tá nem aí. Ele tá sim. Porque ele é um advogado, mas um advogado segundo o coração de Deus. Então, diante do Pai, ele intercede por nós. Mas quando Jesus chega em nós, ele fala assim: tá doido? Qual é o teu problema? Se você nunca ouviu Jesus falando assim com você, tá na hora de você rever sua intimidade com ele. Porque eu já ouvi falar, garota, qual que é o teu problema? Te amo, Jesus. Então, Jesus, sim, nos chama para este lugar de responsabilidade. Jesus, sim, nos repreende no nosso pecado. Claro que repreende. Por quê? Porque o intuito de Jesus é nos santificar para nos apresentar santos diante de Deus. Não sucumba a este mundo mau, mas persevere nos caminhos do Senhor. E ouça Jesus. Sim, Jesus sim falar com você quando você está se desviando dos caminhos do Senhor. Está na hora de você ter uma ira santa, a começar a ouvir a ira santa de Jesus. Amém? Pai, te pedimos perdão, porque o Senhor faz tantos milagres e maravilhas nas nossas vidas, e por tão pouco, Senhor, nós abandonamos isso e acabamos adorando outros deuses. Te pedimos perdão, Paizinho, e te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Te agradecemos pela vida de Jesus, que intercede a nosso favor, e te pedimos, Senhor, nos dá consciência do hoje, para que hoje sejamos santificados e encontrados em Ti. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém.